E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje um vídeo extremamente interessante e importante, principalmente importante, que é sobre o que o Bayern de Munique tem que fazer para se manter na elite do futebol europeu, mundial, nas próximas décadas. Esse é um vídeo que vai mais sobre o Bayern de Munique, obviamente, mas que serve para muitos outros times. Então, é um vídeo que trata muito sobre futebol. E é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, eu acho que é um vídeo muito importante. Eu até tive que, pela primeira vez, eu tô anotando as coisas que eu vou falar, porque eu sempre só uso os posts aqui, mas para não esquecer de nada, eu anotei aqui no caderninho para não esquecer de falar nada, porque tem muitos pontos importantes. A gente vai falar basicamente sobre três assuntos: a questão salarial, a questão da base, de investir na base, nos jovens jogadores, e das contratações. Esses são os três principais tópicos desse vídeo, e a gente vai falar, né, sobre o que o Bayern tem que melhorar. Então a gente também vai comentar o que está fazendo um pouco de errado, obviamente, focando mais no que tem que mudar ou no que tem que manter, que está fazendo de certo, para se manter na elite. Esse é um vídeo muito legal, então se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para outras pessoas que gostam desse assunto e podem comentar à vontade nos comentários, desde que tenham respeito. Só mais um recadinho, eu acho que o próximo vídeo vai ser sábado, um pós-jogo do Bayern PSG. Então vamos começar aqui. Esse vídeo provavelmente vai ficar longo, não tenho certeza, mas deve ficar longo. Então, vamos começar com a primeira notícia que eu quero ler aqui, para trazer para vocês. O Bayern de Munique enfrenta um prejuízo financeiro pela primeira vez nesse ano fiscal. O ano fiscal é a temporada europeia, então a temporada 24-25. E o Bayern terminou no prejuízo. E o Bayern é um clube extremamente comprometido com suas finanças. É um time que sempre se gaba por ser financeiramente saudável. E dessa vez terminou no prejuízo. E um dos principais motivos para isso são os altos custos salariais de jogadores, que sobrecarregam o orçamento ano após ano. Essa questão salarial, eu já até fiz outro vídeo, que é o verdadeiro problema do Bayern de Munique, que eu falo muito sobre como essa questão salarial do Bayern atrapalha o time. Então, se vocês quiserem, assistam no meu canal, acessem aí, depois desse vídeo, obviamente, e eu falo muito sobre tudo o que a questão salarial afeta. E a questão financeira. Então, que o Bayern, só vocês terem noção, por conta dos salários, o Bayern terminou esse ano no prejuízo, esse ano fiscal. E daí, tem até essa outra notícia que eu quis trazer aqui. Ó, pra vocês verem como a questão salarial é extremamente importante. Só pra vocês entenderem o porquê que vou focar tanto no salário. É até o ponto que eu mais tenho coisas pra falar aqui nesse vídeo. Um grande problema no futebol europeu de alto nível não são as taxas de transferência. No caso, comprar jogador, né? Você pagar pelo jogador. É, ó, são os altos salários. Se você pagar 100 milhões pelo Harry Kane, que é o que o Bayern pagou, é muito dinheiro. Mas o clube amortiza isso em 5 anos. Uma coisa que é muito importante é que tanto os bônus, né, que nem de bônus de contrato, de luva, de assinatura com o jogador, você amortiza isso nos anos e também a transferência. Então, assim, se o Bayern pagou 100 milhões de euros pelo Harry Kane, o Bayern vai pagar isso pro Tottenham no número de anos de contrato com o Harry Kane. Então, se o Bayern assinou um contrato de 5 anos, por exemplo, é 20 milhões por ano, que é o que ele tá falando aqui. O grande problema são os altos salários, porque o salário, apesar de ser uma quantia obviamente menor do que a quantia total ali, você tem que pagar o salário todo ano, você não amortiza. Que nem o salário do Harry Kane é 25 milhões por ano. Então o Bayern todo ano tem que pagar 25 milhões de euros pro Harry Kane. O Bayern também está sentindo isso, que diz respeito aos salários dos nossos jogadores. Temos sido um tanto generosos e temos que dizer isso com autocrítica. Então, assim, isso é verdade. É o ponto que eu mais bato aqui na tecla no meu canal, na minha página, no TikTok, no Instagram, se vocês quiserem, me sigam lá também. Cara, que é a questão salarial. O Bayern hoje tá pagando um salário muito alto para jogadores que nunca mereceram um salário tão alto assim, apesar de já terem ótimas fases na carreira e sim merecer um bom salário, mas não tão alto assim, e que hoje estão jogando mal e que estão ganhando muito. Então é o que ele está falando, tem que ter autocrítica. E o Bayern sabe disso, tanto por conta dessa fala do Karl-Heinz Rummenigge, quanto por conta dessa notícia aqui, ó. Ó, o futuro do Evo no Bayern dependerá do desenrolar das próximas semanas, tá bom? Na reunião do Conselho de Supervisão, de segunda-feira, Ebel foi informado de forma muito clara sobre o que os dirigentes do clube esperam dele. Venda de jogadores, então o Bayern tem que vender alguns jogadores. Essa notícia é de quando? Só pra ver aqui, que essa notícia eu tive que ficar caçando, uma notícia aqui de 15 de maio, mas do fim dessa temporada, tudo bem. Então o Bayern tem que vender alguns jogadores, o que é difícil, porque tem muito jogador do Bayern, isso é um grande problema, que ganha um alto salário hoje no clube e que tá jogando mal. E o Bayern quer vender. Só que os jogadores não querem sair do Bayern. Muito por conta que eu acho que morar em Munique deve ser um lugar legal, os caras já estão muito acostumados, tem a questão familiar, obviamente.
Mas muito porque eles sabem que na Europa, a não ser que eles vão para a Arábia Saudita, na Europa ninguém vai pagar esse mesmo salário para eles. Ou também, nem sabem se tem outro time de primeira prateleira que vai querer eles. Por exemplo, vai um Goretzka. Um time que está interessado nele há 1 ou 2 anos atrás era o Atlético de Madrid. Que sim, é um grande clube europeu, mas não está no mesmo patamar do Bayern, obviamente. E o Atlético de Madrid nunca vai pagar o salário que o Goretzka ganha hoje. Nunca. Ainda mais no momento que o Goretzka está hoje. Se fosse o Goretzka de 2020, daí talvez. Tá bom. Então aqui, você tem que vender jogadores e, principalmente, uma redução da folha salarial na folha de pagamento. Para que transferência de alto nível como a de Wirtz, é que essa época aqui foi antes do Wirtz escolher o Liverpool. Mas assim, aqui, ó, ele foi informado de forma muito clara que os dirigentes querem que o Max Eber, que é o diretor esportivo do Bayern, venda jogadores e reduza a folha salarial. Essa é uma das grandes missões do Max Eber. Tem várias notícias falando disso. Então, primeiro ponto, o Bayern tem que diminuir a folha salarial. Não pode pagar salário tão alto para os jogadores. Vou até mostrar para vocês, daqui a pouco vou até comparar com outros dois times que tem uma folha salarial legal. Já vou comparar com vocês, mas só para vocês verem aqui. Eu já mostrei isso em vários vídeos, mas eu tenho que mostrar todo o vídeo, porque é muito importante. Ó, Harry Kane, tudo bem, ó. O melhor centroavante do mundo tá ganhando salário de topo. O salário absurdo, mas é o melhor centroavante do mundo. A gente já tem o Kimmich aqui, ó, também merece. O Neuer, se eu não me engano, ele teve uma redução salarial. Eu acho que não atualizou aqui ainda, mas se eu não me engano, ele ia baixar o salário para renovar esse último ano. Mas aqui, ó, o Musiala. Tá ganhando muito. 25 milhões, cara. Eu adoro o Musiala, mas o Bayern tá pagando muito pra ele, né? Porque o Musiala é um dos maiores talentos, mas hoje ele não joga ao mesmo nível que o Harry Kane. Apesar de que sim, ele vai dar um grande salário. Mas aqui, ó, o principal. Gnabry, quase 19 milhões. Coman, 17 milhões. Os valores claramente não merecem esse salário hoje. Aqui é da temporada passada, ele não atualizou com essa nova temporada, né? Por isso que o Neuer tá ali. Mas aqui, ó, Goretzka, 13 milhões mais 4 de bônus por ano. Então 17 milhões por ano. Cara, são jogadores que não estão desempenhando o suficiente pra ganhar isso. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o que que o Bayern. Qual que é o meu segundo ponto? Eu tô até vendo aqui na minha listinha que tem muita coisa pra falar. O Bayern tá pagando esse salário pros jogadores porque hoje. Qual que é o problema? O Bayern parece que hoje, pro Bayern ser atrativo para um jogador, só depende do dinheiro. Não sei se vocês já perceberam. Todas as negociações de contrato do Bayern, obviamente, todas as negociações dependem da parte financeira. Mas parece que é sempre sobre o jogador que ele ganha mais. Não sei se vocês viram. Davis foi uma novela gigantesca. Apesar de que o Davis e o Kimmich tem uma questão de que o Bayern deixou de chegar no último de contrato porque eles estavam jogando mal antes dessa temporada. O Kimmich nem tanto, mas estava abaixo, obviamente. Por causa da péssima temporada com o Tuchel. Então foi por isso que chegou essa situação. Mas assim, ó, Davis, só dinheiro. Agora, o Upamecano quer ganhar o mesmo salário do Davis. É sempre sobre dinheiro. Isso muito porque o Bayern se colocou nessa posição. O Bayern paga salário muito alto para jogadores. Por exemplo, o Gnabry. 19 milhões. Eu adoro o Gnabry. O Gnabry 2020, absurdo, mas não era jogador de 19 milhões, não era esse nível de jogador. Cara, o Vinícius Júnior, jogador bola de ouro, acho que ganha 21 milhões de euros. O Gnabry tá quase ganhando o salário do Vinícius Júnior. Cara, o Gnabry foi um excelente ponta, foi. Mas nunca para 19 milhões de euros. Como a mesma coisa. Aí você fala assim, ah, tá bom, mas é porque os jogadores estavam em alta, pagou. Pagou esse salário. Mas não é só isso, que nem a do Musiala, a renovação do Musiala. Eu não vi notícias falando que o Musiala só renovaria com o Bayern por 25 milhões de euros por ano, que era o salário aqui normal mais os bônus. Mas eu sempre vi o Bayern, vamos pagar 20, 25 milhões de euros para ele, como se o Bayern tivesse oferecendo isso para ele, para renovar. E o maior exemplo disso, aqui que eu trouxe, já trouxe até no meu último vídeo, é o Florian Wirtz. Ó, o Wirtz vai ganhar 12 milhões de euros por ano, que com bônus pode aumentar para 15 milhões de euros por ano no Liverpool. Então o Wirtz foi para o Liverpool para ganhar entre 12 a 15 milhões de euros por ano. O Bayern de Munique estava oferecendo para o Wirtz 20 a 25 milhões de euros por ano. Então, assim, cara, o Bayern poderia oferecer um salário menor para ele. Ele aceitaria um salário menor no Bayern. Ele rejeitou o Bayern por outras questões, porque obviamente a salarial não foi. O Bayern estava oferecendo muito dinheiro para ele. Mas nem era necessário. O Wirtz aceitaria 15 milhões de euros por ano para vir para o Bayern. Ou para se mudar para outro time. Daí, qual time escolher, daí é outra questão. Ele escolheu o Liverpool. Mas o Bayern já começou oferecendo 20 a 25 milhões de euros para ele. Pelo menos é o que as notícias falavam, que ia ser o salário dele. Então, cara, o Bayern já chega oferecendo um salário muito alto. Parece que o Bayern já fala assim, para o jogador aceitar vir para cá tem que pagar um salário muito alto. E nem sempre é assim, cara. Nem sempre é assim. Porque, ó, por exemplo, aqui, esse aqui é da Inter de Milão. Olha a folha salarial da Inter de Milão. A Inter de Milão, que é um time da elite europeia,
mas que financeiramente, por conta da Série A italiana, tá muito atrás da Premier League, tá atrás Barcelona, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, tá atrás desses clubes, Inter de Milão. Olha a folha salarial dos caras. Ó, o Lautaro ganha uns 20 milhões de euros, contando o salário normal e bônus, mas o Lautaro é o principal jogador. Mas depois, ó, o segundo jogador da Inter de Milão, que mais ganha, é o Barella, um dos melhores meio-campistas do mundo. Ganha 13 milhões de euros por ano, contando o, o fixo mais o bônus. Isso aqui é o bruto, né? Não é o salário limpo. Aqui tem os impostos incluídos. Os caras, 13 milhões. O segundo do Bayern já é acima de 20 também. Tá bom que alguns jogadores do Bayern merecem esse salário. Tipo o Kimmich merece, o Neuer, o Harry Kane. Esses tudo bem. Mas assim, cara, o Barella hoje, muito mais jogador que o Goretzka. O Goretzka ganha entre 13 a 17. O Barella ganha entre 12 a 13. Não sei se vocês veem a diferença. E hoje o Barella, pô, seria titular absoluto no Bayern. Calhanoglu tá saindo da Inter, mas, cara, jogador importantíssimo, né? Que agora tá brigado com a Inter, mas jogador importantíssimo deles. 12 milhões por ano. Bastoni, nos melhores zagueiros do mundo. Ganhando aqui, ó, dá 12 milhões por ano, o fixo mais bônus. E hoje, aqui no Bayern, ó, vamos ver os zagueiros do Bayern. Só pra vocês terem uma noção. Ó, o Kim Min-jae ganha 12, que é o mesmo salário do Bastoni, apesar de que o Kim Min-jae, na Itália, quando ele tava lá, ele foi o melhor zagueiro da Liga Italiana, então tudo bem. Vamos considerar. Você pode criticar ele agora no Bayern, mas na Liga Italiana ele merecia. Mas o Pamecano 10, só que o Pamecano já quer 15. O Pamecano, para renovar com o Bayern, quer 15 milhões de euros. Muito acima do Bastoni. Hoje, eu adoro o Pamecano, mas o Bastoni é melhor. E ó, você vê, a Inter consegue manter esses jogadores, que nem você vai ver, Barella. Eu não acho que o Barella quer sair da Inter de Milão. Eu não acho que o Bastoni quer sair da Inter de Milão. O Di Marco, aqui, ó, os melhores laterais alas do mundo. 9 milhões de euros, quase 9 milhões, pouco menos. E esses caras não querem sair da Inter. Então você vê que, apesar de que hoje, sim, os jogadores querem muito dinheiro, tá muito inflacionado, o Bayern se colocou nessa posição. O Bayern deu salário muito alto para alguns jogadores e continua fazendo isso hoje. E continua já chegando oferecendo salário muito alto. E daí os jogadores se aproveitam. Daí os jogadores veem que o Bayern faz isso e sempre querem mais. Então o Bayern que tá vacilando muito. Outro time aqui, ó, só pra vocês verem a folha salarial. Então, que é o Liverpool. O Liverpool tem uma folha salarial incrível, né? Eu mostrei do Virtus. E até falar do Liverpool, só um segundo aqui. Meus pêsames aí, né, pra família do Diogo Jota. Cara, muito triste. Eu juro que eu não acredito até agora, assim. Eu entrei em choque. Eu acordei hoje, eu vi a notícia. Eu fiquei em choque quando vi. Então, meus pêsames. Mas falando do Liverpool aqui, você vai que carregue. Cara, o Liverpool tem uma folha salarial incrível. Acho que o McAllister ganha cerca de 10 milhões de euros por ano, por aí. O McAllister, muito mais jogador que o Goretzka hoje. É, infelizmente deu um erro aqui, tudo bem. Mas era só pra mostrar pra vocês, cara. O Bayern se colocou nessa posição. E daí, tá bom. Eu passei muito tempo falando o que o Bayern fez de errado. Agora, o que o Bayern pode fazer pra melhorar essa situação? Duas coisas. É a primeira, cara, o Bayern ofereceu o salário justo pros jogadores. E não ter medo de perder os jogadores. O que eu quero dizer com isso? Cara, que nem o Gnabry e o Coman na época que eles estavam no auge. Cara, oferece pro Coman, Gnabry, 14, no máximo 15 milhões de euros por ano. Porque o Bayern, tá bom, a folha salarial do Bayern é alta, tem que entender. Mas não é 19, 17. Mesmo que seja um salário alto, 15 milhões de euros por ano. Mas vocês falam assim, não, a gente não quer esse salário. Sabe o que você faz? Tá bom, você não quer esse salário? Ou você aceita esse daqui, ou vaza. Sai daqui. Pode ir para outro time. A gente te vende e a gente contrata outro jogador. A gente substitui você. E daí o jogador ou aceita o salário que o Bayern quer pagar, aceita pagar, ou não, ou vaza, entendeu? Outro, outro exemplo aqui que eu pensei, qual que era? O do Davis. Cara, o Davis para ir pro Real Madrid, falavam que ele aceitava um salário abaixo do que o Bayern ofereceu. Cerca de 13 milhões de euros por ano para ir pro Real Madrid. É o que se falava na época. E o Bayern pagou 15. O Bayern devia falar pro Davis, não. Ou você aceita 13 milhões, que é o que você vai pro Real Madrid, acho que era cerca de 13 milhões, ou vaza, vai pro Real Madrid. Tanto faz, a gente acha o substituto. Porque hoje parece que o Bayern, parece que os jogadores do Bayern são mais importantes do que o Bayern. Parece que o Bayern é menor que os jogadores. Parece que se o jogador sair, é pior pro Bayern do que pro jogador. E não deveria ser assim. E o Bayern se colocou nessa posição. Aqui, no Liverpool, só pra mostrar pra vocês, aqui tá em Libras, infelizmente. A internet tá muito ruim. Mas aqui, vamos tentar. Só pra mostrar pra vocês, eu vou deixar aqui carregando pra euro e eu já mostro pra vocês. Ou, por exemplo, que eu queria mostrar pra vocês aqui, não é o não é o do Nico Williams que eu queria mostrar agora, eu queria mostrar aqui do Sané. Tá bom. Eu vou comentando, daqui a pouco vai carregar aqui que a internet tá ruim. Mas, ou o Sané. O Sané é outro exemplo do Bayern fazendo besteira nessa questão de salário de jogador. O que acontece? O Bayern ofereceu pro Sané pra renovar, agora ele foi pro Galatasaray. Tá bom. Mas o Bayern ofereceu pra ele
10 milhões de euros, mais 5 em bônus. Então 10 fixos, mais 5 em bônus, para renovar. E o Sané, ele estava disposto a aceitar esse contrato até que ele do nada mudou de agente. Tô com um problema aqui, tá? Não tá querendo carregar, infelizmente. Mas o Sané, ele trocou de agente para pedir mais dinheiro. Tá aqui, aqui a notícia. E daí o Bayern, depois de um tempo, querendo. Ai não, Sané, vamos renovar. O Bayern, depois dessa sacanagem que o Sané fez, foi uma baita sacanagem. O Sané trocou de agente para pedir mais dinheiro. Assim, isso é algo que não se pode fazer ou não se pode aceitar como clube. Por quê? Porque se você aceita o Sané fazendo isso, outros jogadores vão fazer. Isso que eu falo, parece que falta comando no Bayern. No sentido de, cara, você passou dos limites, vaza do clube. Ou você aceita o que a gente pediu, ou vaza. E o Bayern não, o Bayern ficou muito tempo. Ai, Sané, ó, a gente mantém a oferta, a gente tá aberto pra você aqui. Depois da sacanagem que o Bayern fez, do que o Sané fez. E depois o Bayern ainda foi lá e aumentou a proposta. Aqui, ó. Era 10 milhões mais 5. Depois o Bayern ofereceu 12 fixos, mais 3,5 de bônus. Então, antes era 15 total, virou 15,5 de total, com fixos maiores. Isso você não pode fazer, porque você deixa os jogadores montarem em cima do clube. O Bayern não pode fazer isso. Então, assim, cara, quer sair? Sai. Vaza. Ah, talvez a curto prazo saia mais caro, porque você perdeu o jogador, ou vendeu mais barato, ou perdeu o cara de graça, você tem que contratar outro. Mas a longo prazo, você vai criar respeito no elenco e não vai deixar os caras montarem em cima de você. A longo prazo é melhor. Então, cara, o Bayern tem que ser mais pulso firme e não deixar os jogadores fazerem o que quiser no clube. Não pode oferecer qualquer salário. E também, obviamente, não pode fazer a besteira de deixar todo mundo chegar no último ano de contrato. Porque daí você fica numa sinuca de bico. Porque ou você vende o cara barato, ou você renova nos termos que o cara quer, ou o cara sai de graça. E você não ganha dinheiro na transferência, você tem que contratar outro jogador. Então o Bayern tem que parar de deixar os caras chegar no último ano de contrato. Obviamente, aconteceu isso com alguns jogadores por conta que eles estavam performando mal na época do Tuchel. Mas não pode acontecer mais. O Bayern tem que renovar antes. E daí, faltando 2 anos de contrato, ou já renova com salário justo, ou vende o cara. Isso tem que acontecer. E daí, até aproveitando essa notícia do Sané, cara, apesar de que o Bayern, no final, tomou péssimas decisões em relação ao Sané, de ficar aumentando a proposta para ele, depois da sacanagem que ele fez com o Bayern de Munique, a proposta que o Bayern fez pro Sané é muito inteligente. É um caminho que o Bayern tem que seguir. Como assim? Eu acho que o Bayern de Munique tinha que seguir esse caminho de salários muito baseados em bônus por performance. Ou seja, Gnabry, você quer 19 milhões de euros por ano? Você acha que você merece salário? Então tá bom. Vamos fazer assim, ó. 12 milhões de euros por ano fixos, mais 7 de bônus por performance. Se você performar, você vai ganhando bônus quanto melhor você joga, até bater nesse teto. Então, se você acha que você merece 19, prova isso em campo. Em vez de você ficar aí, eu quero salário fixo para garantir meu saláriozinho aqui, não. Você acha que você merece salário? O salário é muito alto. Então tá bom. Você vai ter que jogar em campo para merecer esse salário. O problema disso é porque outros clubes não fazem isso. Ou, até onde que eu saiba, não fazem isso, os grandes clubes. Então, o Bayern pode perder jogadores para esses clubes. Os jogadores falam assim: você tá fazendo isso comigo? Não, vou para aquele clube que o cara vai me pagar o salário fixo. Obviamente, ninguém vai pagar 19 milhões pro Gnabry, mas talvez pague 15 fixos. Então o Bayern pode perder jogadores por conta disso. Então, isso é um ponto negativo. Mas ao mesmo tempo, você vai perder jogador que não quer performar. O cara quer ganhar o dinheirinho dele ali sem fazer nada. Então, assim, o Bayern, pra mim, o grande caminho do Bayern de Munique, de verdade, na questão salarial, tá bom, você quer oferecer um salário acima da média, acima dos outros clubes, por exemplo, cara, eu tô disputando um jogador com o Real Madrid. O Real Madrid hoje é um time mais midiático, é o maior clube do mundo. Então é difícil você disputar um jogador com o Real Madrid. Então, às vezes, você tem que pagar um pouco mais pro jogador para você ser mais atrativo financeiramente, tudo bem. Mas esse a mais, paga em bônus por performance. Se o jogador quer aquele salário alto, joga para isso, todo ano. Daí, se o jogador jogar mal, ele não ganha os bônus por performance, ele ganha um salário reduzido. Mas daí fica condizente ao que o cara entrega dentro de campo. E daí você evita o que tá acontecendo aqui, ó, com Coman, com Gnabry, que estão ganhando salário alto demais, estão jogando pouco, e estão acomodados no clube. Porque imagina se esses caras aqui ganham 10 milhões de euros fixos e o resto de bônus, e os caras estão jogando mal. O salário dos caras não ia ser 19 milhões, não ia ser 17. Os caras iam ganhar 11 milhões de euros por ano por conta de um pouquinho de bônus. Mas daí o cara não ia ficar acomodado dentro do clube, porque não ia estar ganhando um super salário. O cara tá jogando mal, ele não vai ganhar esse salário, entendeu? Essa é a minha proposta. O Bayern, a partir de agora, tinha que fazer contratos, principalmente, eu não sei se é um salário justo, tipo, vai, ó,
o Olise. O Olise, tá bom, 13,5 milhões de euros por ano, tá um salário justo, então tudo bem. Mas salários muito altos tinha que ser tudo baseado em performance. Por exemplo, o Musiala. Cara, pagava, não sei, 18 milhões de euros fixos pra ele e o resto em bônus. Pode chegar a 25, tudo bem. Então joga pra 25, faz uma temporada de bola de ouro. Porque 25 milhões de euros pra mim é um salário de jogador pra brigar por bola de ouro. Então, se você quer esse salário, joga pra isso. E nessa questão salarial, também tem outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, que é isso daqui, que é do Nick Williams. Espera que carrega aqui. Que aqui. O Bayern, para ficar caindo nesse lixo salarial que a folha salarial do Bayern hoje, tem que parar de vacilar no mercado de transferências. Por quê? Olha, essa notícia já é um pouco mais antiga, tá? É 5 de junho. Foi antes do Nico Williams decidir pro Barcelona. Ó, o Nico Williams é a solução dos sonhos do Max Eber para a ponta esquerda. É, o ponto crítico são as reivindicações salariais do Nico Williams, que faria ele se tornar um dos jogadores mais bem pagos da equipe, tá bom? Então, assim, o grande problema era a questão salarial. E qual que era o salário que o Nico Williams estava pedindo? 20 milhões de euros por ano, que é 10 milhões de euros limpos, né? Mas ele ganha 20 milhões de euros por ano, o que é um salário muito alto. Para mim, o justo pelo Nick Williams hoje seria 15, 16 milhões de euros por ano, que é o que ele vai ganhar no Barcelona. Mas como eu sei que tem que pagar um pouco a mais para ele, para tirar ele da Espanha, eu acho que o certo seria 18. Já saindo um pouco caro. 20 eu já acho caro demais. Mas tudo bem, se o Bayern está disposto a pagar, tudo bem. Porque às vezes é o necessário para você ter um cara desse nível. Mas eu já acho 20 caro, tá bom? Vou deixar isso bem claro. E daí, o que acontece? O Bayern ficou enrolando para tentar o Nick Williams por causa do salário dele. Falou, não, o salário é muito alto, vamos ver outras opções, vamos analisar o mercado. Ficou demorando. Daí o Nick Williams decidiu ir pro Barcelona. Só que o Barcelona agora tá com aquela questão de se pode registrar ele ou não. Tá vendo se consegue ou não. E daí o Bayern tá aproveitando que o Barcelona tá com esses problemas de ver se pode registrar o Nick Williams ou não. E o Bayern tá tentando convencer o Nick Williams a se mudar pra Munique. Tá tentando dar o chapéu no Barcelona. Sabe como o Bayern tá fazendo isso? Oferecendo para ele 24 milhões de euros por ano. Então, olha, só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. O grande problema do Bayern de Munique pro Nick Williams era pagar 20 milhões de euros para ele no ano. Daí o Bayern ficou demorando tanto que o Barcelona se meteu no meio do negócio. E daí, para tentar dar um chapéu no Barcelona, o Bayern tá oferecendo 4 milhões de euros a mais do que o que era necessário antes. Então o Bayern demorou tanto que tá tendo que oferecer mais dinheiro ainda para tentar tirar o Nick Williams do Barcelona. Mas o que aparentemente até agora não tá dando certo. Mas caso falhe do Nick Williams ir pro Barcelona, e o Bayern quiser o Nick Williams, vai ter que pagar 24 milhões de euros, já que tá oferecendo para ele, vai ter que pagar isso. Então, mais um vacilo que, cara, só deixa o Bayern nessa situação cada vez mais complicada. Não sei se vocês percebem o que eu tô querendo dizer. E qual que é essa daqui? Só pra. Essa daqui é o do Sané, né? Notícia? Que agora eu já falei da questão do. É isso aqui que eu queria dizer aqui, ó. Olha essa notícia, exemplifica muito bem o que eu tô dizendo. Ah, ó, os altos escalões do Bayern não têm pressa e estão dando ao Max Eber o tempo necessário para concluir as transferências. O Weber continua observando de perto, criticamente, pelos conselhos. Tá, o Weber está sendo observado pelo conselho de supervisão, tá bom. Os agentes do clube entendem que grandes reforços ofensivos precisam de tempo e estão demonstrando paciência. Realmente, trazer um cara de elite custa dinheiro, e daí, o Bayern de Munique está tendo que ter paciência, tudo bem. Mas agora o ponto importante. Não foi o caso das extensões de contrato. Não é sobre as extensões de contrato no início do ano. O Conselho de Supervisão pressionou bastante e não compreendeu a abordagem de esperar para ver do Weber. Na questão das renovações de contrato, que parece que eles não gostaram muito de como o Weber foi paciente, demorou nessas questões. O que eu acho que, assim, cara, no caso das renovações de contrato, o Weber foi colocado na fogueira. Então, nisso eu não vou criticar muito ele. Das últimas renovações. Das que acontecerem a partir de agora, eu vou criticar. Eu vou ser crítico com ele. Mas do que aconteceu nesse ano, cara, ele tava na fogueira, então eu não vou criticar ele. Mas essa abordagem de esperar pra ver dele, nessa janela de transferência, tá sendo muito ruim. Como eu disse, o Bayern tá demorando muito para definir o alvo da ponta esquerda. E quando tá definindo, tá atrasado. Foi assim com o Nick Williams, foi assim com o Bynoe Gittens, que foi pro Chelsea, e o Bayern tentou dar o chapéu no Chelsea, mas tentou muito tarde. Cara, o Bayern, se tentasse antes, contratava o Gittens, mas demorou demais. Então, assim, essa abordagem de esperar pra ver do Weber tá realmente me irritando. Tá, e agora vamos pros dois últimos assuntos aqui, que vão ser um pouco mais rápidos, eu espero. Que é, primeiro, a questão da base. Cara, o Bayern de Munique, como eu já disse, não tem. Eita, cadê a notícia? Já sumiu aqui a notícia. Que tristeza. Ah, não, tá aqui, achei. Só tinha carregado pra baixo. Então, que o Bayern de Munique, como eu disse, não é um time
contra não sabe. É um time que não tem pai rico, como o PSG, ou que não tem a Premier League, por exemplo, nos clubes ingleses, que a Premier League dá muito dinheiro. O Bayern não tem isso. Então o Bayern tem que ser responsável por suas finanças. E uma das grandes coisas que o Bayern pode fazer para parar de tentar fechar no vermelho, para se manter competitivo, é investir mais na base. É aqui até o que o Rummenigge fala aqui, ó. Já tivemos as melhores experiências com o Luiz Van Gaal. Ele confiou no Thomas Miller, no Batistuta, no Alaba desde muito jovem. E ele costumava nos dizer, com a diretoria do clube, quando se trata de potenciais transferências, vocês não precisam comprar, nós temos em casa. E isso é algo muito importante porque o Bayern continua revelando alguns jogadores, como Musiala, Pavlovic, mas não vem sendo suficiente. Poucos jogadores realmente vêm ganhando chance no Bayern recentemente. E o Bayern já está com uma política interna nessa temporada agora que os dirigentes e os diretores esportivos vão dar mais confiança para o Company e vão criticar ele menos, caso coloque jovens jogadores, para incentivar ele a desenvolver os talentos da casa. Então, essa é a política que o Bayern está atualmente. Se vai acontecer, é outra coisa, a gente tem que esperar para ver. Mas o Bayern quer desenvolver os jovens jogadores. Então, é um grande caminho. Na minha opinião, o Bayern tinha que investir muito na base, igual o Barcelona. Eu não tô falando que o Bayern precisa ter uma Lamazia, assim. Cara, o que o Barcelona tem ali é surreal. Cara, os caras do nada tem o Cubarsí, 18 anos na zaga, Yamal. O Barcelona tá sempre ferrado com as questões financeiras, o que é uma coisa que o Bayern tem que tomar muito cuidado, né? Porque essa questão salarial do Bayern que eu tava falando, de certa forma se aproxima um pouco ao que fez o Barcelona entrar nesse buraco que eles estão agora. Mas assim, cara, o Barcelona sempre com a base salvando, de verdade, se o Bayern tivesse um terço da capacidade do que a Lamazia tem de gerar jogadores, já seria excelente. Então, o Bayern tem que investir mais na base, tem que dar mais oportunidades. Tem que ter mais jogadores da base, nem que não sejam para ser titulares, mas para compor elenco, pelo menos. E que você possa confiar quando precisar. Então, esse é um ponto muito importante. E o Bayern quer fazer isso. E o outro ponto muito importante são as contratações. Mas antes de falar disso, na verdade, eu quero complementar da base aqui. Cadê? Complementar da base. E tem a questão salarial também. Por que, que o Bayern hoje paga salário muito alto para os jogadores? Porque o Bayern hoje, por questão da Bundesliga, não é um clube mais atrativo do mundo. Como eu quero dizer com isso? Por exemplo, o PSG é muito atrativo na França, muito por ser um time muito rico, então a questão financeira, e é muito atrativo para jovens jogadores franceses, porque eles querem alcançar a glória no país deles. A Premier League é muito atrativa porque é a liga mais competitiva do mundo. Então, você ganhar uma Premier League hoje, na minha opinião, é o segundo maior título de clubes europeus no mundo, só atrás da Champions League. De títulos europeus, de clubes, é o segundo principal Premier League. Então é muito atrativa. A La Liga, por exemplo, também é muito atrativa porque tem o Barcelona e o Real Madrid e essa rivalidade extremamente midiática. Não à toa, qualquer jogador que joga no Real Madrid ou no Barcelona faz qualquer coisa, já é cogitado para a bola de ouro. Às vezes merecidamente, às vezes de forma exagerada. Mas, cara, qualquer cara que faz qualquer coisa no Barcelona ou no Real Madrid, pela questão midiática, já está cogitado para a bola de ouro. Então, e o Bayern de Munique não tem isso. Por isso que o Bayern, muitas vezes, ultimamente, vem tentando compensar isso na questão financeira, o que vem sendo um erro. Eu entendo você querer pagar um pouco a mais por conta disso, para ser mais atrativo. Mas você não pode pagar tanto a mais. Ou se for pagar um pouco a mais, que eu disse, paga baseado em bônus por performance. E por que essa questão da base é importante também? Porque se você revela jogadores, você vai ter jogadores com senso de pertencimento. Jogadores que querem estar lá. Jogadores, a maioria deles vão ser alemães, pode ter alguns jogadores da base também são gringos, mas alemães que querem ter sucesso, que cresceram no clube. Isso vai dar um senso de pertencimento muito importante pro Bayern. Por isso investir na base também é tão importante. Tem jogadores aí como o Miller, que, cara, carreira inteira no Bayern. Então, assim, você crescer no clube te traz esse senso de, cara, o clube é maior que tudo, entendeu? É mais importante, eu tô em casa. Não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de, cara, eu estou em casa, onde que eu quero estar. E agora o que eu queria dizer, na questão das contratações. Cara, eu acho que o Bayern de Munique tinha que seguir muito o caminho do Real Madrid, em questão de contratações. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Cara, eu sabia que esse vídeo vai ficar muito longo, então tudo bem. Mas aqui, vamos ver alguns jogadores, dos principais jogadores do Real Madrid hoje. Vinícius Júnior, Rodrigo, Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga. Não sei se vocês percebem o que esses caras têm em comum. Se vocês não sabem, eu vou dizer agora. Cara, são muitos jogadores que o Real Madrid, não que pagou barato, mas que o Real Madrid fez um bom scouting, trouxe esses caras e desenvolveu dentro do clube. Então são jogadores jovens que o Real Madrid contrata e desenvolve até esses caras virarem estrelas. E o que o Real Madrid faz para desenvolver esses jogadores, que é a coisa mais importante? E o Real Madrid já tem sempre uma base muito forte de jogadores já estabelecidos,
que vão brigar por Champions League todos os anos. E daí você bota esses talentos para jogar junto com esses caras, ganhar experiência, ganhar essa mentalidade vencedora do Real Madrid. E depois de uns anos, esses caras vão se desenvolvendo, estão prontos para jogar e serem as estrelas do clube. Esse é o caminho que o Real Madrid vem percorrendo ultimamente. Não é mais aquele Real Madrid necessariamente galáctico. Muitas vezes, as estrelas do Real Madrid são desenvolvidas em casa hoje. E o Bayern tem que fazer a mesma coisa, na minha opinião. Mas para isso dar certo, você precisa ter uma estrutura muito boa. Por exemplo, no Real Madrid, para o Vinícius Júnior se desenvolver, tinha Benzema, tinha o Bale uma época, né? Acho que o Bale já estava mal, na verdade. Agora estou confundindo. Mas, cara, já tinha uma bela estrutura. E que nem o Vinícius Júnior, quando foi contratado, não era para ser titular. Ele acabou tendo que queimar etapas por conta que o Hazard deu errado no Real Madrid. Mas era para o Vinícius Júnior se desenvolver atrás do Hazard. E quando o Vinícius Júnior não estava pronto, a gente lembra que teve muitas tretas. Por exemplo, o Benzema falou que não toca a bola pro Vinícius Júnior, essas coisas, porque o Vinícius Júnior não estava pronto na época. Mas ele foi se desenvolvendo um time vencedor e se tornou o Vinícius Júnior, hoje. Outro exemplo aqui, o Valverde, um dos melhores meio-campistas do mundo hoje. Uma máquina, assim, o cara, o Valverde é impressionante. Mas ele foi desenvolvido no Real Madrid como? Do lado do Modric, do lado do Casemiro, do lado do Kroos. Cara, esse cara, o Valverde não tinha responsabilidade quando chegou no Real Madrid. O Valverde foi sendo desenvolvido. E foi sendo dado as chances para ele, obviamente. Você não pode deixar o cara mofando no banco. Mas você bota ele dentro de um esqueleto vencedor. E é isso que o Bayern tem que fazer. O Bayern tem que investir nos jovens jogadores. O grande caso mais recente que gerou muito questionamento dentro do Bayern foi a questão do Matt Tel. Apesar de que eu entendo. Por que eu entendo o Bayern ter vencido o Tel? Vendido o Tel. Porque o Bayern precisava do dinheiro e porque o esqueleto do Bayern hoje não está pronto. Por exemplo, o Tel hoje, cara, ele seria ponta esquerda talvez no Bayern. Ou um reserva pro Kane. Talvez um reserva pro Kane, até tudo bem. Daí poderia ser mantido. Mas, cara, na ponta esquerda. Hoje o Bayern não tem nenhum ponta esquerda titular. E hoje, pra contratar um ponta esquerda, você tem que vender alguém. E acabou tendo que ser o Tel, porque o Coman, o Gnabry não querem sair. Mas o que o Bayern precisa fazer? O Bayern precisa usar essa janela de transferência de agora como uma janela de transferência crucial. O Bayern tem que contratar os caras aqui bons e montar esse esqueleto vencedor para se manter pelos próximos 3 anos, enquanto nesse tempo você vai contratando alguns jovens jogadores promissores e vai incluindo eles no time e transformando eles em jogadores que daqui a algum tempo vão ser estrelas e é a base do time. E daí, quando esses jogadores jovens de hoje se tornarem a base do time, você contrata outros jogadores jovens que vão, depois de alguns anos, também se tornar estrelas. É isso que o Bayern tem que fazer. Só que, como eu disse, para você fazer isso, você tem que ter um esqueleto pronto para poder incluir esses jogadores. Você não pode colocar eles na fogueira. Você não pode fazer isso. E é por isso que eu digo que o Bayern tem que parar de fazer besteira dessa ponta esquerda e parar de ter ideias ruins. Eu tenho muito medo do Bayern contratar um Rashford, um Sancho, um Garnacho no desespero. Que, cara, são até jogadores interessantes, mas que, cara, hoje não tão no nível de ser titulares do Bayern de Munique. Que você gastaria dinheiro e um jogador que não é o cara que você precisa e que vai ser uma perda de tempo. O Bayern, se contratar um Rashford, um cara assim no desespero, você vai jogar uma temporada no lixo. Daqui a um ano você vai ter que ir atrás de outro cara para ser titular da ponta esquerda. Por isso que eu tô dizendo, o Bayern não pode fazer essas besteiras. Essa janela de transferências é muito importante para terminar de reformular o time, porque, obviamente, o que deu de errado no Bayern de Munique, no Tuchel, não foi só o Tuchel que foi péssimo no Bayern, mas também muitos jogadores em fim de ciclo. Então o Bayern tem que terminar essa reformulação nessa janela de transferências e depois ir fazendo esses ajustes, como eu disse, do Real Madrid, de contratar jovens jogadores e desenvolver em um time pronto. Então esse é um ponto muito importante. E também outra coisa que o Real Madrid faz muito bem e que o Bayern também vem fazendo bem é contratar jogadores em pré-contrato. Como o Bayern fez com o Tá agora, o Bayern trouxe o Guerreiro há um ano atrás. Ah, 2 anos atrás, né? Nossa, já faz um tempinho. Mas fazer isso, igual o Real Madrid fez com o Arnold, o Real Madrid que nem. O Konaté do Liverpool tá acabando o contrato. E já se dizem que o Real Madrid tá tentando pressionar ele um pouco ali para não renovar e daqui a um ano o Real Madrid contratar ele de graça. E eu acho que o Bayern podia ir muito nesse caminho do Real Madrid, não só de contratar jogadores de pré-contrato na oportunidade, mas de já sair conversando com o jogador nas escondidas ali, para o cara deixar o contrato dele acabando, falando assim, a gente vai te contratar daqui a um ano. Então espera mais um ano que a gente contrata você baratinho ou de graça. Eu acho que esse é um caminho muito interessante para o Bayern fazer e que mostraria muito a força do Bayern de convencimento, igual o Real Madrid tem hoje. Então isso é uma coisa que o Bayern devia investir muito. Então, e outra coisa que o Bayern podia fazer também, que eu queria até usar o exemplo aqui do Olise para contratações, cara, é ver jogadores muito talentosos e com multa rescisória. Que nem hoje o Olise, acho que no Transfermarkt estava em 100 milhões de euros. O Bayern pagou um ano atrás nele, aqui, cadê?
Não sei se eu vou achar aqui. Aqui, 53 milhões de euros, mas acho que com bônus chega a 60. Então, assim, cara, achar mais oportunidade de mercado, tipo o Olise. Jogadores com multa de rescisória abaixo do mercado e extremamente talentosos. Então, acho que esse é outro caminho. Cara, investir em jogadores pré-contrato, fazer esse convencimento por trás, igual o Real Madrid faz. Investir em jovens jogadores para ir desenvolvendo. O Bayern tem que fazer isso. Pode ser na base ou pode ser contratações. E achar essas oportunidades de mercado com multa rescisória. Ou, por exemplo, vamos lá, falam. Eu vi especulações do Malik Fofana, que é o ponta esquerda do Lyon, pro Bayern. Cara, ele, se fosse para ser reserva e o Bayern sabendo desenvolver, isso é muito importante, sabendo desenvolver, não pode deixar o cara mofar no banco. Se o Bayern contrata um titular, vende o Coman e o Gnabry e deixa o cara desenvolvendo, é interessante. Por que o Malik Fofana eu tô falando? Porque, não sei se vocês viram, o Lyon vai tentar recorrer, mas o Lyon foi rebaixado judicialmente para a segunda divisão da França. Então eles vão precisar vender, até porque os jogadores vão querer sair. Então eles vão ter que vender mais barato. Então pode ser uma oportunidade de mercado. Só que não é pro cara ser titular agora. Esse Malik Fofana não seria para ser titular, seria para ser reserva e desenvolver. Daí, por exemplo, uma ideia que eu tenho aqui: o Bayern poderia contratar o Mitoma do Brighton, que já tem 28 anos, que não é a super estrela que eu acho que o Bayern precisa, mas, cara, seria um cara que traria nível pro Bayern, aumentaria o nível do Bayern hoje, e contrata esse Malik Fofana mais baratinho para desenvolver. Mas, obviamente, sabendo desenvolver, como eu disse. E a última coisa que eu queria dizer é que o Bayern poderia investir mais no scouting, igual o Brighton. Não é necessariamente igual o Brighton, porque o Brighton contrata para revender. Não é isso que o Bayern tem que fazer, obviamente. Mas por que eu quero usar o Brighton como exemplo? Não precisa ser também só em estatística, né? Que o Brighton é um time que usa muito questões de estatísticas para contratar. Mas, cara, é investir em scouting de forma interessante, inteligente. Que nem eu disse, o plano do Real Madrid lá trouxe Valverde, trouxe Vinícius Júnior, trouxe Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, vários jogadores importantes do elenco hoje, mais jovens e que foram desenvolvidos e ganhando essa gana de vencedores. Para fazer isso, talvez o Bayern pudesse investir em sistema de scouting igual ao do Brighton. O Brighton tem um sistema de scouting muito interessante. Olha que jogadores os caras. Ó, nós temos vários jogadores muito promissores, tipo, sabe, a Dingra, o Inciso, vários jogadores muito interessantes, mas que eu acho que hoje não tem nível Bayern. Mas, por exemplo, o Mitoma. Cara, os caras tiraram o Mitoma lá do Japão com esse sistema de scouting. O Mitoma hoje é um jogador que poderia vir para ser titular do Bayern. O Baleba. Cara, o Baleba, o Brighton nem vendeu o Caicedo pro Chelsea direito, que já que é um dos melhores volantes que a gente tem hoje no mundo, e que provavelmente daqui a alguns anos vai ser top 3 volantes do mundo, daqui a 2 anos. E os caras já têm um novo projeto de Caicedo aqui, por causa desse sistema de scouting deles. Ou, por exemplo, aqui, ó, outro jogador que eu acho muito interessante que deles é o Verbruggen. O Verbruggen, hoje, se o Urbig não se mostrar o cara certo para substituir o Neuer, um dos grandes candidatos para o Bayern contratar é o Verbruggen para ser o substituto do Neuer. E muito desses jogadores que o Brighton traz é por causa do sistema de scouting deles. E eu acho que o Bayern poderia investir em um sistema de scouting parecido, para conseguir investir nesses jovens jogadores para desenvolver. Isso que eu quero dizer. Então, cara, investir em scouting, investir na base, dar mais oportunidade de jogadores da base, obviamente, tem que ser jogadores bons, né? Não adianta nada você pegar um pereba da base, botar para jogar no Bayern, que não adianta nada. Então o Bayern tem que investir para formar jogadores bons, para fazer scouting na base também, trazer talento de outros times pro Bayern, pra base do Bayern. Então, cara, esse é o caminho que eu acho que o Bayern tem que seguir, entendeu? Ser mais consciente na folha salarial, não ficar pagando qualquer salário para jogadores. Se o cara quer um salário muito alto, ou paga com bônus performance, ou manda o cara embora, vende o cara e contrata outro. Deixa quem quer estar no clube de verdade, quem quer performar no clube. E desenvolver jogadores, entendeu? E se montar como uma potência, cara, um lugar que os jogadores querem estar. Acho isso que o Bayern tem que fazer. Então, cara, eu acho que o vídeo ficou muito legal. Como eu já disse, se gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem o vídeo, podem comentar aqui. Muito obrigado, valeu!